Querido irmão, minha querida irmã, que a paz de Cristo esteja com cada um e com cada uma de vocês. É motivo de alegria podermos celebrar mais uma vez, ainda que seja por meio eletrônico, este segundo domingo de Advento. Segundo a tradição cristã, este segundo domingo de Advento simboliza a esperança. Cada domingo, representado pelas 4 velas, tem um simbolismo importante. O primeiro domingo representa o perdão, o segundo domingo representa a esperança, o terceiro domingo representa a alegria e o quarto domingo representa a paz. Assim sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a este culto virtual. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, pois tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, o teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, vou de encontro, meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, tudo pode passar, o teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, vou de encontro, meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui,
estimado e estimada, ainda nos encontramos em afastamento social com uma série de medidas e regras restritivas relativas à segurança. Confesso que às vezes eu tenho me sentido um pouco estranho. Gostaria de poder abraçar, estender a mão, sentir o calor humano e o abraço de cada um de vocês. O isolamento social, o afastamento social não tem sido fácil. Embora o governo tenha anunciado para a próxima semana uma flexibilização com a abertura do comércio não essencial, dos restaurantes, o cuidado com as regras de higiene e o distanciamento precisam ser observados com muita rigidez, porque na nossa cidade, a cidade de Genebra, o índice de contaminação tem sido ainda muito alto. Também na quinta-feira, 3 de dezembro, a Corte de Justiça de Genebra julgou favorável um recurso impetrado por um grupo de cidadãos para que o Estado levantasse a interdição temporária dos serviços religiosos imposta no âmbito da luta contra a pandemia do Covid. Nós nos alegramos com essas notícias, porque assim nós podemos nos reunir novamente em culto, em comunidade, em grupos de oração. Podemos também fazer algumas comprinhas para preparar as nossas casas para as festividades natalinas. Na quinta-feira próxima, às 18 horas, nós teremos nosso encontro virtual de oração na igreja e no próximo domingo também estaremos celebrando de forma presencial, naturalmente respeitando todas as regras de higiene. Estaremos celebrando o nosso culto, o terceiro domingo de Advento. E com isso reacende em nós a esperança de dias melhores. Reacende em nós a esperança de que essa pandemia termine o mais rápido possível para que possamos novamente continuar com as nossas atividades como igreja, como comunidade, de forma normal. Para esse domingo, segundo domingo de Advento, eu trago um texto do profeta Isaías no capítulo 40, os versículos 1 até 8, que diz assim: O Senhor nosso Deus diz: consolem o meu povo. Falem carinhosamente aos moradores de Jerusalém e digam-lhes que já terminou a sua escravidão e que os seus pecados foram perdoados. Eles receberam de mim 2 vezes mais castigos do que os pecados que cometeram. Alguém está gritando: preparem no deserto um caminho para o Senhor, abram ali uma estrada reta para o nosso Deus passar. Todos os vales serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados. Os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos e as regiões montanhosas virarão planícies. Então o Senhor mostrará a sua glória e toda a humanidade a verá. O próprio Senhor Deus prometeu que vai fazer isso. Alguém diz: anuncie a mensagem. O que devo anunciar? Eu pergunto: anuncie que todos os seres humanos são como a erva do campo e toda a força deles é como uma flor do mato. A erva seca e as flores caem quando o sopro do Senhor passa por elas. De fato, o povo é como a erva. A erva seca, a flor cai, mas a palavra de nosso Deus durará para sempre. O reino de Judá
parte do antigo Israel, já não era mais uma potência que tinha sido no passado e se encontrava à mercê das outras grandes nações do Oriente. 587 a.C., ocorreu então uma investida decisiva do povo da Babilônia contra Jerusalém e grande parte do povo foi deportado para a distante terra. Todas as notícias que nós temos desta época dos autores bíblicos falam de saudade, falam do anseio daquela gente de retornar à sua pátria, de estar outra vez próximos, de estarem perto do santuário central em Jerusalém. Entre aqueles exilados daquela época também vivia um profeta cujos escritos nós encontramos no livro do profeta Isaías, foram incorporados ao livro do profeta. Não se conhece o seu nome e por isso os estudiosos da Bíblia costumam chamá-lo de Deutero Isaías. Então esse autor, o Deutero Isaías, recebe ordens de Deus de proclamar ao seu povo que estava próximo o fim da sua deportação e que em breve eles poderiam voltar à sua terra conduzidos pelo próprio Deus. E essa fabulosa notícia do Deutero Isaías a seu povo, ela está registrada no livro de Isaías, no capítulo 40, os versículos 1 a 8, que constitui hoje o texto para a nossa reflexão. E como está descrito nesse texto, é que esse autor, o Deutero Isaías, imaginava a volta do povo para Jerusalém, tendo à frente o seu próprio Deus. Seria aberta uma fantástica estrada através do deserto, da estepe, até Jerusalém. Uma estrada construída com um monstruoso serviço de terraplanagem, vales, morros, terrenos acidentados, tudo seria nivelado e aplanado. E depois desses preparativos, Deus viria majestosamente por essa magnífica estrada, dando entrada em Jerusalém. O vigor, a pujança dessas palavras sempre cativaram as pessoas de todas as épocas. E o exemplo mais claro disso é o fato de que os evangelhos lançaram mão dessas mesmas palavras para explicar a pessoa e a mensagem de João Batista. São textos que nós escutamos nesta época do nosso calendário da igreja. Em Lucas, por exemplo, lemos que João percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento, remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Como podemos ver, os evangelistas tomaram essas palavras desse autor, do Deutero Isaías, e deram-lhe outro sentido. E elas não se referem mais à volta do povo de Israel com Deus para Jerusalém, mas dizem respeito à vinda de Jesus Cristo. Para essa vinda de Jesus Cristo que ocorre sempre que alguém é levado à fé, a aceitar Jesus. Com a vinda de Cristo, nós celebramos de modo especial no Natal, a vinda de Cristo que aguardamos também no final dos tempos. Celebramos a vinda do Jesus que nasce, do seu nascimento, mas celebramos também a segunda vinda de Cristo no final dos tempos. Cristo vem com ou sem os nossos preparos, mas justamente para que a sua vinda não nos encontre distraídos ou orgulhosos e altivos, mas em humildade, em humilde espera, prontos para receber.
Por isso é que soa o brado que manda preparar o caminho. E esta preparação para a vinda de Cristo deve ocorrer em dois campos, em dois momentos, em duas situações. A primeira esfera, né, é na esfera privada, é no interior de cada qual, de cada um e de cada um. E a segunda preparação é nas nossas relações com as outras pessoas. Quando nós falamos aqui de preparação, se trata de algo muito sério. Esta preparação não é um mero sentimentalismo, mas deve ser uma ação criadora e transformadora de grandes proporções. Assim como a construção da estrada anunciada por esse autor do Deutero Isaías. Devemos empregar todas as nossas forças e energias nessa preparação. O texto diz: todo monte, toda colina devem ser nivelados. Quando Cristo vier, tudo o que há de orgulhoso e altivo em nós terá que curvar-se. Acontece que diante de Cristo não temos nada a apresentar. Diante dele não há motivos para orgulho. Diante dele só pode haver a atitude daquela pessoa que diz: poxa, estou com os bolsos vazios, não tenho nada para oferecer. Existe entre nós, seres humanos, um certo grau de soberba que se transforma em obstáculo a essa vinda de Cristo. E essa soberba pode embriagar-nos a tal ponto que não conseguimos mais entender o que o Cristo quer dizer-nos. E tudo que há de acidentado, todos os morros, todas as colinas em nossa vida devem se transformar em planície, e as partes escabrosas devem transformar-se em plano. Cristo quer trilhar uma estrada reta e plana em nossa vida. Para nós nos prepararmos, teremos que endireitar as curvas e o nível acidentado da nossa estrada, que anda quase que intransitável, cheia de buracos, porque fomos botando uma curva ao lado da outra, um buraco ao lado do outro, com a nossa maneira de ser, com a nossa culpa, com a nossa falta de sinceridade, com a nossa falta de retidão e honestidade no trato com as outras pessoas e também nos negócios. Curvas e buracos que fizemos com o nosso amor próprio, que nos coloca no centro do universo, deixando que os outros se danem. A oposição, a rebeldia, a obstinação constante do ser humano contra a vontade de Deus podem endurecer-nos a tal ponto que quando Cristo vier e bater, só vai encontrar portas trancadas e chaveadas que não se abrem para aquele que bate. Como podemos ver, muita coisa precisa ser feita em nossas vidas para que a nossa entrada, o nosso caminho para o Senhor que vem esteja em dia. Só assim é que podemos celebrar o Natal devidamente preparados. Isto é, em humilde expectativa, de mãos vazias, esperando que Cristo as enche. Isso é o que eu queria dizer a vocês quanto à preparação interna e privada e pessoal de cada um. No entanto, há também a esfera externa, pública. O nosso preparo para a vinda de Cristo também precisa correr nesse outro sentido. Se é que quer ser um preparo honesto e não uma manifestação do nosso egoísmo, hábito de salvação.
nós precisamos e temos o dever de ajudar também as outras pessoas a aplanarem a sua estrada, a sua vida. Estimados irmãos e irmãs, é evidente que com os nossos próprios esforços, com a nossa terraplanagem, forçar a vinda de Cristo. No entanto, a situação, o estado em que Cristo nos encontrar, não é coisa diferente. Nós podemos dificultar o acesso à fé, tanto para as outras pessoas, como para nós mesmos. Nós podemos contribuir por omissão ou por comissão para que a nossa vida e a vida dos outros se desenrole de tal maneira que se torna difícil crer em Jesus Cristo. Imagine a situação dessas pessoas que não sabem o que vão dar de comer à família no dia de amanhã. A situação desses que vivem em extrema miséria. Como imigrantes, temos sentido na carne essa situação de insegurança aqui no país. Mas nós podemos nos ajudar, podemos nos apoiar mutuamente em abençoar um irmão, uma irmã em suas necessidades, mesmo com pequenas coisas, com pequenos gestos, para que o Cristo seja reconhecido, não nas nossas palavras, mas principalmente nas nossas atitudes. Dessa forma, estimados irmãos e irmãs, todo aquele que leva uma vida desregrada, uma vida indisciplinada, terá dificuldade em ouvir na fé os mandamentos de Deus. E todo aquele que se senta a uma mesa farta em cada refeição e que sente o gosto do poder, terá dificuldade em compreender o juízo e a graça de Deus. Como vem, há muita coisa que precisa ser transformada. A paz a todos e a todas que estão conosco, para louvar e engrandecer o nome de Cristo Jesus. Vamos orar para que Papai do Céu continue nos abençoando nos tempos difíceis que estamos vivenciando.
para que nós possamos crescer, apesar das coisas difíceis, em estatura e graça em Cristo Jesus. Senhor, te damos graça pelo dom da vida, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te damos graça, Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui para louvar e agradecer o Teu nome, Pai. Nos ajuda, Senhor, como igreja, para que nós possamos, ó Deus, testemunhar do Teu amor, da Tua grandeza, Pai, para com cada um e cada uma, Pai. Que nossos irmãos e irmãs, Pai, percebam que há um Deus no céu que cuida, independente das situações que estamos vivenciando, Pai. Que eles possam entender que há um Deus que tudo pode, que tudo vê, e que tudo está sob o seu controle, e que também está providenciando as coisas certas para as pessoas certas, para que o mundo entenda que Deus é Deus independente de qualquer coisa, e que cuida de cada um e cada uma, Pai. Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus, para que nós possamos, ó Deus, permanecer firme. Nos ajuda, Deus, para que nós possamos testemunhar do Teu amor, Pai. Para que nós, como igreja, Deus, possamos, ó Deus, ser luz para resplandecer sobre as trevas, Pai. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda. Fortalece, nos guarda, nos reveste com o poder do Teu Espírito Santo, para que nós possamos, ó Deus, falar do Teu amor através de nossas ações e de nossas palavras, Pai. Fica conosco em nome de Jesus. Abre nosso coração para que nós possamos receber a Tua palavra, Deus. Nós possamos estar sensíveis, a Deus, à voz do Teu Espírito Santo, para que nós possamos sair daqui transformados em Cristo Jesus, uma nova criatura, Pai. Nos ajuda e nos conforta, hoje para sempre. Amém. Preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe um alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei.